Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria muito de agradecer a toda a organização do Festival de Olímpia por esse convite. Agradecer especialmente ao Estevão pelo convite, pelo empenho de trazer a mim, a Alessandra, ao Marcos, as pessoas que vão fazer as palestras, né, trazer um pouco desse outro lado. Também muito interessado no folclore, nas culturas tradicionais, nessas expressões criativas que nós temos no Brasil inteiro. Então, em primeiro lugar, muito obrigada. Antes de eu começar a falar, esse meu computador ele reproduz umas imagens quando ele está descansando, que são bailes antigos que aconteciam em Campinas, tá? Mas isso não faz parte agora, isso fica para um outro momento. Mas antes de eu começar propriamente, eu queria saber com quem que eu estou falando. Então eu vou fazer um censo rapidinho aqui, tudo bem? Eu gostaria de saber de vocês, alguém de vocês faz parte dos grupos que estão se apresentando? Aqui tem dois, vocês são de Olímpia mesmo, né? Não. Do Rio Grande do Sul, você de Olímpia, do Godado. Professores, quem é professor? É a maior parte. Aluno, tem aluno? Tem gente com umas carinhas novas. Lá, tem um ali. Tá, alguém que não se encaixa em nenhuma das três categorias? Os interessados? Tá bom. Vocês são interessados, enfim. Tá legal. Acho que a gente está aqui todo mundo pelo mesmo motivo, né? A gente tem interesse nas coisas que estão acontecendo aqui. O FEFOL é um festival muito importante, né? Você não consegue fazer um festival de meio século sem apoio tanto institucional quanto das próprias pessoas que participam, quanto interesse dos grupos que vêm até aqui, né? E é um festival de uma visibilidade imensa, não acontece em nenhum outro lugar do Brasil que acontece aqui, de você ter uma reunião tão espetacular de grupos do Brasil inteiro. Então, esse é um festival que acaba atraindo a atenção também dos acadêmicos, né? O Estevão está aqui para comprovar isso. Ele nasce em Olímpia, acaba se interessando e acaba desenvolvendo isso como um mestrado e posteriormente um doutorado. O que a gente veio fazer hoje aqui é compartilhar um pouco do que acontece nesse meio acadêmico, como é que a gente vê, né, qual é o nosso olhar a respeito dessas manifestações que estão acontecendo e talvez, né, começar a provocar um diálogo, né, entre as pessoas que estão interessadas na educação, as pessoas que fazem isso de fato, o que é que nós estamos falando lá. A academia às vezes é um círculo muito fechado. E é muito bom quando a gente encontra esses espaços de compartilhamento. Mas só para vocês entenderem, nós todos que estamos envolvidos nessa tarefa de distribuir, né, o que acontece dentro da academia, não estamos só dentro da academia, nós todos temos participação também em grupos que são manifestações. Um deles que é o Estevão, está diretamente ligado a alguns grupos aqui de Olímpia, eu e a Alessandra, grupos de Campinas, ou seja, a gente não fica só na teoria. Até para fazer teoria você precisa de muita prática, tá? Então, eu queria começar falando, uma vez um professor meu na Unicamp, ele estava contando a respeito de um estudo de um rabequeiro que era o reduto da tradição de rabeca daquela região do Nordeste do Brasil e também um dos mais velhos da comunidade. O cara tinha um conhecimento incorporado a respeito de como tocar aquele instrumento,
que ele carregava consigo e todo o estudo estava em torno dessa tradição. Então vocês imaginam um senhor de idade construindo seus instrumentos, né? Dominando aquela técnica de toque e tal, centenária que ele aprendeu com a avó, com o pai, um dia ele arrumou um amplificador. E aí ele usava o amplificador na Rabeca, e a pessoa que estava fazendo um estudo ficou maluca, né? Agora como é que eu continuo fazendo um estudo de uma coisa tradicional, super tradicional, e sendo que esse senhor arrumou um amplificador, o que eu faço com a minha pesquisa? Ué, você abre a cabeça e começa a entender que o mundo mudou. Nós estamos vivendo num cenário que tem YouTube, Instagram, WhatsApp, Facebook. Tudo isso serve de fonte de distribuição de conhecimento, de geração de conhecimento, inclusive para quem está interessado nas manifestações tradicionais. Então, é um pouco ingênuo a gente começar a falar, não, olha, isso é autêntico, folclórico, porque isso não tem guitarra elétrica, isso não tem... Não, vamos parar. As coisas continuam tão autênticas, tão sinceras e tão compromissadas com raízes do passado, quanto elas eram há 50 anos atrás. Mas hoje tem amplificador, tem internet, tem WhatsApp, tem tudo isso. Então, o que eu gostaria de falar hoje é um pouco disso, um pouco desse cenário que é parte das nossas vidas e que não vai tornar as coisas menos tradicionais, menos folclóricas, menos autênticas por causa do uso de tecnologia. Quando essa palavra folclore começa a ser usada com bastante peso na história do Brasil, é uma época política, né? A gente pode pensar no estado de Vargas, a gente pode pensar um pouco mais para frente no estado militar, em que era necessário fazer uma unidade nacional. As pesquisas do Mário Trindade começam lá na década de 20, 30, que é quando tudo isso que a gente vê aqui começa a ser, né, explorado, descoberto, gravado, documentado, elas tinham um propósito. Primeiro, o Brasil precisava conhecer o Brasil. E, em segundo lugar, era preciso desse material para se usar na arte que se faria no Brasil dali em diante. Era um projeto de nacionalização da arte. Como é que esses pesquisadores faziam? Iam até lá, iam para o Sergipe, para o Ceará, para o Rio Grande do Sul, eles documentavam da maneira que era possível aquelas manifestações, traziam, e aquilo servia de material para compositores, para artistas visuais, enfim, para todos os artistas da época, para começarem a fazer a sua arte, uma espécie de política de nacionalização. Isso é uma coisa. No estado militar, que a gente também tem uma coisa muito parecida com isso, essa ideia de você reconhecer o território nacional e tentar fazer você cria uma cultura a partir disso, quase que ignorando que a cultura já estava lá, já estava pronta, não precisava ninguém fazer. Isso que acontece na época do Mário de Andrade, do Vargas, acontece no mundo inteiro. Tá? A gente está dentro de um período que é o período entre guerras. Os Estados europeus, eles precisam se prender a esse tipo de coisa para se formar nacionalmente também, para se posicionar diante do mundo. Então, acervos desse tipo acontecem no mundo inteiro. E políticas de nacionalização folclórica também. Mas o que eu gostaria que vocês prestassem atenção agora é na diferença que isso tem em relação ao que nós vemos hoje, o que nós vemos acontecendo todos os dias no FEFOL e acontece no Brasil todo. Hoje, quem vai atrás dessas pesquisas, quem vai atrás de saber o que acontece e reproduzir, recriar uma performance, né,
né, da maneira como vocês veem, não é um intelectual carregado pelo governo, não, são as próprias pessoas que fazem. Isso é uma diferença gigantesca. Quem está se apropriando hoje das manifestações, das expressões brasileiras, são os próprios brasileiros. São os grupos interessados em fazer isso, que vão, pesquisam e se apropriam. Tem várias maneiras disso acontecer. Em alguns casos, as manifestações que já vinham acontecendo há muito tempo, há muitos séculos, acabam sendo patrimoniadas. Hoje a gente tem uma política diferente da política que se tinha nos anos 30 ou nos anos 50. Hoje, nós temos a história do patrimônio material. O mundo inteiro está interessado no que são essas manifestações, essas expressões populares. Jogo, que teve uma apresentação ontem, vai ter mais algumas apresentações, é uma dessas expressões que foi mantida em muitos lugares e acaba sendo patrimoniada. Então vejam, uma das coisas que sobrevive hoje, sim, existe a possibilidade dela ser mantida há séculos, ter sido mantida há séculos e reconhecida hoje em um outro patamar. Mas uma outra forma dessas expressões sobreviverem é através da pesquisa desses mesmos interessados que vão no YouTube, vão no Facebook, vão buscando coisas na internet, vão buscando coisas em livros, vão contando com, muitas vezes, a memória de pessoas que estão ainda vivas e reconheciam aquilo do passado, e vão construindo a sua maneira de organizar uma performance, organizar uma apresentação como essas que vocês veem à torta direita no Festival Como Fefó. Essas pessoas, elas não são, não é uma coisa comercial, não é uma coisa, nós vamos ganhar muito dinheiro com isso, não tem nada a ver. E também não existe nada de falso, de imitação, não essa performance nesse sentido de que essas pessoas estão fingindo, na verdade elas não são aquilo. Não, olha, a incorporação daquilo que você faz acontece em tudo que você faz. Então, o que nós vemos hoje são pessoas que tomam para si, por algum motivo, aquela manifestação, sentem-se parte daquilo, fazem uma conexão com o passado, com a ancestralidade, com uma série de formas de reexperimentação da memória, mas fazem isso através de meios tecnológicos, né? Não existe um limite, né, para isso. É muito interessante a gente perceber que as tradições, elas são contínuas, elas mudam. Eu vou contar para vocês um caso que não tem absolutamente nada a ver com o que nós estamos vendo aqui, mas um caso em que isso aconteceu. Todo mundo conhece salsa? Salsa cubana? Tá? Vocês já ouviram falar? Salsa, todo mundo sabe que, né, Cuba teve um embargo, ninguém mais conseguia comercializar, eles tinham dificuldade de sair, ninguém entrava, enfim. Isso acontece com a música também, tá? E, ao mesmo tempo, existem salseiros, né? Existem músicos que vão tocar salsa em Nova York, e a salsa acaba se distribuindo para o mundo inteiro com um formato muito relacionado com a dança. Quando o embargo acaba e esses músicos começam a ter uma transição pelo mundo inteiro, a diferença do que eles produziam na ilha é muito grande em relação ao que se produzia no resto do mundo. Agora, por incrível que pareça, a salsa que evoluiu, a música que se modificou, foi botando amplificador, foi botando violino, enfim, foi se mudando, não foi a música de fora, foi a música da ilha. O que se congelou foi a música de fora.
tá? A música de fora acabou adotando um padrão, um estilo, esse estilo é apropriado para a dança e todo mundo faz desse jeito há décadas. Na ilha, onde ninguém mexia, onde existe o tradicional, a música foi mudando. Isso acontece em qualquer manifestação tradicional. Então, usar o YouTube como referência, colocar a gravação, usar pesquisa, isso não interfere nem um milímetro na autenticidade daquilo que você está fazendo. Toda tradição muda, toda tradição é móvel, né? Então, é muito importante a gente abrir os ouvidos, abrir os olhos, transformar a nossa sensibilidade para um mundo que também é feito de tecnologia e entender que raiz, ancestralidade, tradição são coisas que sobrevivem apesar de toda a tecnologia, né? São coisas que continuam no mundo e é assim que elas vão continuar agora. Bom, acho que já falei demais. Eu queria mostrar para vocês um vídeo. Eu queria fazer umas perguntas para vocês. Bom, eu demorei um pouquinho para escolher esse vídeo, porque eu fiquei pensando assim, poxa, tanta coisa maravilhosa acontecendo ao vivo, o que eu vou apresentar no vídeo, né? Então eu resolvi, não vou fazer nada brasileiro, não é nada das coisas que a gente vê aqui, é uma coisa um pouco diferente, de um outro país, uma outra história, mas que serve igualmente para pensar a mesma coisa que nós estamos pensando aqui, tá? A relação entre a ancestralidade, a tradição e a tecnologia. Não precisa falar todo mundo de uma vez, tá? Porque senão dá congestionamento. Vocês têm ideia de que cidade que é essa? Em que país que pode ser? África do Sul? É na África, mas não é no Sul. Já tá? Foi um tiro perto. Tá perto. É África. Tá na África, tá no continente africano. Não é a África do Sul, mas, bom, vocês podem tentar. Iraque, Irã? Não, tá na África, mas tem uma cultura muito parecida com o Iraque e o Irã. Marrocos? Alguém falou Marrocos? Marrocos. Marrocos, O som... Ah, tá. Por quê? O que é que você ouviu? Você ouviu música? Quem mais ouviu música? Ouviram música? Sim. O que é? É música? Parece uma reza. É reza? É reza. Tá? A cidade que eu filmei é Fez, tá? Sabe quando tinha o Clone? Tinha aquela cidade que tinha os costumes, exato, essa cidade dos costumes. E vocês, tá super claro, né? O som deu para ouvir, então, tem as rezas, tá? Deu para vocês verem os prédios da cidade, notarem alguma... O que vocês viram? Viram alguma construção interessante? Não. Né? Tá ruim pra caramba, né? De ver a imagem, tá muito claro. Mas o que tem, o que dá pra ver nessa imagem, eu vou narrar pra vocês, tá? São as mesquitas. Põe de novo?
Olha ali, ó. Uma bem típica ali aparecendo no meio. Deu para ver agora um pouco mais? Eu orientei a imaginação visual de vocês, né, agora, porque tá difícil pra caramba de ver isso na tela. Mas Oi? Tem hora que podia ser qualquer lugar, Aí dá pra você perceber. São as medinas. Isso aqui tudo é uma medina só. A Medina é mais ou menos como se fosse um centro histórico, mas um centro histórico que nunca parou, ela está lá faz 1000 anos. E as pessoas continuam fazendo a mesma coisa que faziam há 1000 anos atrás, elas vendem. É isso. E isso são 5 horas da tarde, é uma dos momentos de oração, né? Os muçulmanos eles param 6 vezes por dia não é que todo mundo para, mas existem 6 horas em que você escuta essa prece ela vem das mesquitas, tá? É um canto, é uma prece convidando as pessoas a orar para lá. Isso você pode fazer 5 vezes, uma vez, ou tanto faz, isso depende da sua fé pessoal. Mas aí, por que eu trouxe isso daqui? Como é que vocês acham que acontece esse som? Da onde vocês acham que vem? Das mesquitas, tem? Lá nas torres, tem igual se fosse um sino de igreja católica, tá? É a prece, ela é cantada. Vocês acham que tem alguém lá em cima cantando? É gravador programado, tem às 6, ao meio-dia, às 2 horas, às 5, às 8. Exatamente, igual o sino da igreja que é gravado e as pessoas continuam parando para rezar. Tá? As pessoas continuam se conectando com o Alá, que é o poder cósmico. Elas aquilo continua mobilizando a fé delas como se fazia 1000 anos atrás. E está lá programado certinho, vai tocar 5 horas, não falha. Todas as mesquitas ao mesmo tempo. Isso é tecnologia. Tá? Uma baita de uma tecnologia. E avançada o suficiente para fazer uma cidade daquele tamanho rezar inteira. E todo mundo para. Se você não for rezar naquele momento, pelo menos fica quieto, parado, esperando a reza terminar. E aí você volta a conversar com o seu cliente, dirigir. Para tudo. Super tecnológico. Tá? Para o tempo da reza, isso dá uns 3 minutos, tá? Não precisa parar, mas você precisa respeitar, precisa fazer o silêncio, precisa... Você xingar alguém no trânsito, você vai parar naquele momento, tá? Então, eu quis mostrar esse exemplo para falar disso para vocês, isso é uma coisa... Pode parar, você pode parar se você quiser. Se tiver numa avenida, claro que não, mas se for possível parar, as pessoas vão parar. Tá? Isso aí acontece desde os anos 600, tá? Parar porque existe a reza. A tradição continuou. Essa é a cidade na África que tem o maior número de mesquitas na África inteira. As pessoas continuam. E tudo mediado pela tecnologia. Se não fosse a tecnologia, não ia ser tão fácil rezar. Tá? Então é só por isso que eu trouxe o exemplo. Ele é um exemplo tão óbvio quanto os nossos aqui, de que as tradições continuam, a ancestralidade